E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Eu queria ter postado o vídeo pra vocês mais cedo, ontem era também pra me ter postado no outro canal, no Israel Edit, mas o que acontece, gente? Eu me mudei ontem e não consegui, a casa tava uma bagunça, criança chorando, cachorro latindo, só faltou o papagaio mesmo. Aí, ontem, no finalzinho da noite, quando foi meia-noite, que eu consegui terminar de organizar a casa. Hoje eu tô moída. Nem fui trabalhar no meu trabalho lá, CLT, porque sem condições, galera, carregar peso. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que vocês gostem da história de hoje. Eu ainda não sei qual áudio eu vou fazer, mas eu acho que é sobre ler pensamentos. Não, não é sobre ler pensamentos, é sobre mensagens que a Op recebe do futuro. Eu acho que esses são de dois irmãos e no final ela consegue finalmente a vingança dela e ser feliz. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo. Tchau. Dá tchau, David. Tchau. Eu era a mulher que todo mundo em Maple Creek chamava de tola por esperar por um fantasma. Meu marido, Gavin Mercer, havia partido para Jamouth havia 30 anos. Por meio de 360 cartas, criei nossos 2 filhos e cuidei da mãe de Gavin, Margaret Mercer, que estava acamada, até o dia em que morreu. Depois que Margaret faleceu, escrevi para Gavin e implorei para que ele voltasse para casa para o funeral. Esperei um mês. O que chegou não foi Gavin, mas uma foto de família e um extrato bancário mostrando um saldo de $300.000. Evelyn, desculpa. A verdade é que eu nunca fui para o exterior. Casei com Vanessa anos atrás em Ashford. Estivemos juntos esse tempo todo, mas nunca tivemos coragem de te contar. Tem $300.000 na conta. Considere isso uma compensação. Fiquei sozinha no quintal a noite toda, segurando a carta nas mãos. Na manhã seguinte, peguei um ônibus para Ashford e encontrei o endereço escrito no envelope. Era uma propriedade de luxo. Uma mulher lindamente vestida regava as flores do jardim enquanto um homem a envolvia pela cintura por trás, com os olhos cheios de ternura. No momento em que me viu, ele congelou. Evelyn, o que você está fazendo aqui? Foi aí que finalmente entendi que a luta de que ele falava era mentira, e que estar sem dinheiro para voltar para casa também era mentira. O marido por quem esperei durante 30 anos já tinha construído uma vida com outra mulher, e a amava abertamente havia décadas. Afastei-me bruscamente quando ele tentou segurar minha mão e me virei para correr. Minha visão ficou turva de tanto chorar. Um carro me atingiu antes mesmo que eu percebesse que ele estava se aproximando. E então, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos de novo, estava de volta à noite em que Gavin me disse que queria ir embora. Ele me olhou, esperando. Encontrei seu olhar e falei calmamente. Tudo bem, vamos nos divorciar. Você pode levar sua mãe e ir embora. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Gavin se arregalaram. Evelyn, o que diabos isso quer dizer? Soltei uma risada fria. Exatamente o que eu disse. Você vai ficar fora por anos. Eu deveria ficar aqui esperando por você para sempre? Claro que não. A voz dele se elevou imediatamente, e ele segurou minha mão como se tentasse me acalmar. Vou te escrever todo mês. Vou mandar dinheiro e presentes. Você sabe que eu também não quero deixar você nem as crianças. Mas se eu quiser te dar uma vida melhor, preciso ganhar dinheiro. A luz das velas refletia em seus olhos. Ele parecia tão sincero. Da última vez, acreditei em cada palavra dele, e passei 30 anos esperando feito uma idiota. Aqueles anos foram insuportavelmente difíceis. A única doçura que eu tinha vinha daquelas cartas mensais. Sempre que eu não conseguia dormir, eu as tirava da gaveta e as lia várias vezes, até decorar cada linha. Só para descobrir no final que tanto as cartas quanto o amor eram mentiras. Eram apenas veneno coberto de açúcar. Por anos, preocupei-me com ele estar sozinho por aí. Para economizar dinheiro e ajudá-lo a voltar para casa mais cedo, usei as mesmas roupas por mais de uma década. Meus sapatos se desgastaram inúmeras vezes, mas eu não conseguia me convencer a comprar um par novo. Sempre que precisava comprar itens domésticos na cidade, ia a pé, em vez de pagar por uma carona. Saía antes do nascer do sol e chegava em casa depois de escurecer. Enquanto eu economizava cada centavo, ele vivia confortavelmente com outra mulher. As lembranças da minha vida passada passaram diante dos meus olhos. Enquanto eu estava presa sob um carro, com o corpo esmagado e quebrado, Gavin permanecia do outro lado da multidão, observando-me de longe. Havia dor em seus olhos. Havia pena. Havia arrependimento. Mas não havia amor, nem culpa. No fim, tudo o que ele fez foi levantar a mão e cobrir os olhos de Vanessa Hale. Forcei-me a voltar ao presente e engoli o nojo que subia pela minha garganta. Isso não está em discussão, Gavin. Você faz a escolha. Evelyn, desde quando você ficou tão irracional? Ele bateu a mão na mesa e se levantou rapidamente. Eu também me levantei. Nossos olhares se encontraram, e nenhum de nós recuou. A tensão aumentou até a porta ranger ao se abrir. Vanessa espiou para dentro. Seu rosto corou ao olhar para Gavin. Gavin, você pode me ajudar a trazer um pouco de água? Gostaria de tomar um banho. A expressão de Gavin suavizou instantaneamente. Claro, já vou. Cravei as unhas na palma da mão. Gavin era fisicamente fraco, educado e orgulhoso. Ele nunca fazia tarefas domésticas. Mesmo quando eu estava muito grávida, lavar roupa e carregar água continuavam sendo minha responsabilidade. Mas, sempre que se tratava de Vanessa, ele era sempre o primeiro a se voluntariar. A primeira melancia da colheita de verão sempre ia para ela. Sempre que ela tinha cólicas, ele ia até a cidade comprar remédios para ela e fazer bolsas térmicas para ela. Quando a família Hale construiu uma casa nova, ele me deixou trabalhando sozinha nos campos e passava os dias ajudando a família. E eu?
Sua resposta era sempre a mesma. Você consegue lidar com isso. Pare de ser tão dramática. Sempre que eu perguntava, ele dizia: Vanessa é a irmãzinha da minha melhor amiga. Você está mesmo com ciúmes disso? Aquela suposta irmãzinha passou 30 anos dividindo a cama com ele. E eu, a esposa que esperou fielmente em casa, só soube da verdade quando estava morrendo. No passado, eu teria feito algumas observações sarcásticas. Desta vez, apenas observei. Vi Gavin pegar uma jaqueta e colocá-la sobre os ombros de Vanessa. Está tarde. Você mal está vestida. E se pegar um resfriado? Então ele a envolveu com o braço e a conduziu para fora. Vanessa olhou para trás antes de sair. O desafio em seus olhos era impossível de ignorar. Fechei a porta, peguei papel e caneta. Sob o brilho da lamparina a querosene, escrevi uma carta para meus pais em Ashford. Pai, mãe, estou disposta a voltar para casa e aceitar o futuro que vocês escolheram para mim. Meus pais nunca aprovaram Gavin. Para eles, ele era apenas um garoto pobre do interior. Eles imploraram para que eu não me casasse com ele. Em vez disso, escalei o muro no meio da noite com meu vestido de noiva nas mãos e corri direto para os braços dele. Quando meus pais finalmente me encontraram, deixaram uma condição. Se Gavin me traísse em até 3 anos, eu teria que voltar para a cidade e me casar com o homem que eles escolhessem. Eu havia perdido essa aposta. Na manhã seguinte, bem cedo, fui ao correio e enviei a carta. Quando voltei para casa, Gavin e Vanessa estavam esperando no quintal com um grupo de rostos desconhecidos. Gavin ergueu um pedaço de carne de porco curada e me chamou. Evelyn, a Vanessa vai para a faculdade na cidade em alguns dias. Alguns amigos das cidades vizinhas vieram se despedir dela. Prepare uma boa refeição para todo mundo, está bem? E faça algumas tortas de carne também. Vanessa pode levá-las na viagem. Sem dizer uma palavra, passei por ele e fui lavar as mãos. Ela está deixando Maple Creek. Você também vai sair de Maple Creek. Olhei para os dois friamente. Se eu não soubesse da verdade, pensaria que vocês estão fugindo juntos. Como você pode dizer isso? O rosto de Gavin ficou vermelho como um tomate, e sua mão imediatamente deixou a cintura de Vanessa, como se tivesse se queimado. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, um fedor horrível veio de dentro da casa. O cheiro era tão forte que todos instintivamente cobriram o nariz. Que cheiro é esse? Algum caminhão de esgoto capotou por aqui? Fechem essa porta antes que eu vomite. Gavin olhou para a porta aberta do quarto de Margaret. Sua expressão escureceu instantaneamente. Evelyn, por que você está parada aí? Ele apontou para o quarto. Vá limpar minha mãe. Depois venha para cá e comece a cozinhar. Ande logo, não faça todo mundo esperar. Margaret era parcialmente paralisada. Ela não conseguia controlar a bexiga nem os intestinos. Mesmo durante a madrugada, ela me acordava para trocar suas roupas. Na minha vida anterior, cuidei dela sem reclamar para que Gavin pudesse se dedicar à carreira sem preocupações. Mantive toda a família unida sozinha, apenas para descobrir, no fim, que ele nunca me enxergou como nada além de mão de obra barata. Reddit Contos e Afins. Olhando para a maneira como ele me dava ordens, como se aquilo fosse minha obrigação, soltei uma risada debochada. Por quê? Gavin congelou. O que foi que você disse? Eu perguntei por quê. Olhei diretamente nos olhos dele. Ela é sua mãe, não minha. Minha mãe está saudável. Ela não precisa que eu cuide dela todos os dias. As palavras caíram como uma pedra. A multidão ficou em silêncio imediatamente. As pessoas trocaram olhares constrangidos. O rosto de Gavin ficou vermelho. Ele agarrou meu braço e me puxou para um canto. Evelyn, você perdeu a cabeça? Que escândalo é esse que você está fazendo? Perdi a cabeça? Afastei a mão dele. Meu maior erro foi ter fugido com você desde o começo. Mas agora finalmente enxerguei quem você realmente é. Eu o encarei friamente. Faça o que quiser da sua vida daqui para frente. Porque eu cansei de servir você. Os olhos de Gavin se arregalaram, e a descrença tomou conta de seu rosto. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Vendo isso, Vanessa correu até nós e se colocou entre nós. Ela segurou minha mão. Evelyn, como você pôde falar assim com o Gavin? Se você me odeia tanto, eu vou embora. Escondidas dos olhares de todos, suas unhas afiadas cravaram profundamente na minha pele. Uma dor aguda percorreu minha mão, e instintivamente eu a empurrei para longe. Vanessa caiu imediatamente no chão. Seu braço raspou nas pedras ásperas do caminho, deixando uma abrasão vermelha intensa. Vanessa! Gavin correu até ela e a puxou para seus braços. No segundo seguinte, um tapa atingiu meu rosto. Evelyn Sterling! Sua voz trovejou. Por que você a empurrou? A força do golpe me fez cambalear para o lado. Minha cabeça girou, e precisei me apoiar na borda da mesa para não cair. Quando minha visão clareou, Vanessa já estava protegida atrás de Gavin enquanto ele a consolava. A multidão me encarava como se eu fosse uma vilã imperdoável. A raiva e a humilhação tomaram conta de mim. Dei um passo à frente e virei a mesa com as 2 mãos. Crash! Pratos se estilhaçaram, tigelas se quebraram no chão e a comida se espalhou por toda parte. O pátio inteiro mergulhou em silêncio. Apontei diretamente para Gavin. Cada palavra saiu clara e firme. Gavin Mercer. Quero o divórcio. Todos me olhavam como se eu tivesse perdido a cabeça. Com medo de que eu perdesse o controle novamente, Vanessa rapidamente levou todos os convidados embora. Restamos apenas Gavin e eu, no meio dos destroços, presos em um impasse silencioso. Ele abriu a boca como se quisesse gritar comigo, mas as palavras morreram quando seus olhos caíram sobre minha barriga inchada. No fim, ele suspirou. Evelyn, eu te machuquei. Desculpa. Ele estendeu a mão para tocar meu rosto, mas eu recuei, evitando seu toque. Gavin recolheu a mão de forma desajeitada. Eu sei que você ainda está brava porque vou para Jarmuth. A dor na parte inferior do meu abdômen voltou com a intensidade das minhas emoções. Apoiei-me na mesa. Não é algo pelo qual vale a pena ficar brava. A decisão é sua. Gavin Mercer, estamos nos divorciando. Você vai para o exterior. Eu não vou te impedir. Que piada. Um sorriso de desdém surgiu em seus lábios. E você? E o bebê? Eu dou conta sozinha.
Cada palavra saiu lenta e firme. Afinal, na minha vida anterior, foi exatamente isso que fiz durante 30 anos. A existência de Gavin como pai, ou a ausência dela, nunca fez diferença. Evelyn, você realmente acha que uma mulher consegue fazer isso sozinha? Sua paciência se esgotou. Ele se agachou para recolher a bagunça enquanto falava, como se estivesse anunciando um veredito. Eu vou para Jamalt, custe o que custar. Você não pode me impedir. Olhei para ele por um longo momento. Sem dizer uma palavra, me virei e fui para o quarto dos fundos. Naquela noite, não dormi bem. O trovão rugia lá fora, enquanto o vento sacudia a casa. Sonhei com a noite em que fugimos juntos. Gavin segurava um buquê de flores silvestres e me levou até uma pequena capela. Os relâmpagos iluminavam seu rosto, tomado pela emoção. Aquele jovem ambicioso ajoelhou-se sobre o tapete de oração, com os olhos cheios de devoção e as mãos entrelaçadas. Eu, Gavin Mercer, tomo Evelyn Sterling como minha esposa. A partir de hoje, ela é mais importante do que minha própria vida. Por favor, me abençoe. Deixe-me amá-la para sempre. Deixe-me protegê-la para sempre. Mas depois, em outra noite tempestuosa como aquela, nosso filho estava com uma febre muito alta. Corri até o centro médico do condado carregando-o nos braços, caindo de joelhos do lado de fora da enfermaria e rezando por sua vida. Chorei até perder a voz. E ainda assim, o homem que prometeu me amar para sempre nunca apareceu. Sonhei com invernos congelantes, lavando roupas em rios gelados, até minhas mãos perderem a sensibilidade. Sonhei em escalar montanhas para colher verduras silvestres, apenas para cair de encostas íngremes e machucar meu corpo em silêncio. Sonhei que criava 2 filhos enquanto trabalhava nos campos até o cansaço consumir completamente minhas forças. Sonhei com uma casa tomada pelo mau cheiro e com os olhos cheios de ressentimento de Margaret me encarando como se eu fosse lixo. E por fim, vi novamente o momento da minha morte na vida passada. Gavin me observava de longe, distante, como se eu não significasse nada. Acordei encharcada de suor. Um apito ecoou por Maple Creek. Acordem! Há ladrões na vila. Tranquem as portas e as janelas. Nenhuma mulher ou criança deve sair de casa. Gavin se levantou ao meu lado e começou a vestir a roupa às pressas. Segurei seu pulso. Há ladrões na vila. Aonde você pensa que vai? Preciso encontrar a Vanessa. Ela está sozinha e vai ficar com medo. Tenho que protegê-la. Gavin Mercer. Segurei seu braço e tentei me levantar, mas a gravidez tornava cada movimento pesado e desajeitado. Ela tem um irmão. Ela não precisa de você. Mas aqui, você é o único homem dessa casa. Você vai mesmo deixar sua mãe, seu filho e eu para trás? Ao ver as lágrimas nos meus olhos, ele suspirou mais uma vez. Então soltou minha mão. Tranque as portas. Cuide da mamãe. Nada vai acontecer. Vou apenas verificar como a Vanessa está. Assim que souber que ela está segura, volto imediatamente. Ninguém conseguiu impedi-lo. Saí da cama e fui trancar as portas e as janelas. No instante em que tranquei a porta da frente, ouvi um estrondo vindo do quarto dos fundos. Algo havia sido quebrado. Uma sombra alta saltou pela janela. Um homem estava diante de mim, segurando uma faca e me encarando friamente. Uma onda de medo gelado percorreu meu corpo. Minhas pernas fraquejaram, e me virei para correr por instinto. Mas o homem foi mais rápido. A mão dele se fechou em volta do meu pescoço. Gavin! Bate os punhos na porta de madeira, rezando para que ele me ouvisse e voltasse. Gavin! O restante da minha voz foi sufocado quando ele apertou ainda mais minha garganta. Ele me arrastou como um peso morto até o galpão. O cômodo estava completamente escuro. Eu não conseguia ver seu rosto. Golpes caíam sobre mim, socos e chutes impiedosos e descontrolados. A dor explodiu por todo o meu corpo. Encolhi-me para proteger a barriga, soluçando enquanto tentava resistir. Por favor. Pegue o que quiser. Eu não vou gritar. Não vou chamar ninguém. Por favor. Estou grávida. É exatamente isso que eu quero. O homem se levantou e começou a procurar a faca que havia caído no chão. Forcei-me a ficar de pé e tentei fugir. Um som agudo cortou o ar quando a faca se cravou na minha lombar. Congelei. Então me virei, tentando empurrá-lo para longe. Mas durante a luta, seu chapéu de palha caiu. A luz da lua iluminou seu rosto, e eu o reconheci imediatamente. Era Travis Hale, irmão de Vanessa. Meus olhos se arregalaram. Abri a boca, mas nenhum som saiu. A faca desceu repetidas vezes. No meu ventre, na minha coxa, no meu braço. Sem qualquer padrão, sem qualquer piedade. Quando desmaiei em uma poça de sangue, o homem saiu pela janela e fugiu. Ao longe, ouvi os moradores gritando, enquanto lanternas tremeluziam como vagalumes espalhados pela escuridão. É a família Mercer! Aquele homem correu para a casa deles! Minha mãe ainda está lá dentro. Minha esposa também. Saiam da frente! A porta de madeira foi escancarada. As pessoas correram para dentro e congelaram ao me ver coberta de sangue. Evelyn! Gavin caiu de joelhos e me puxou para seus braços. As lágrimas dele caíam sobre minha pele. Meus lábios se moveram com dificuldade. Vanessa, Hale. Não fale. Você está sangrando demais! Ele se inclinou, tentando ouvir melhor, e pressionou as mãos contra meus ferimentos. Mesmo assim, o sangue continuava escorrendo entre seus dedos. Gavin! Uma voz delicada rompeu o caos. Vanessa atravessou a multidão mancando em sua direção. Eu persegui o atacante. Ele cortou minha perna. Acho que nunca mais vou conseguir dançar. Um arranhão fino atravessava sua coxa. Quase nada. O sangue já havia secado. Mesmo assim, Gavin franziu a testa, tomado pela preocupação. Ele arrancou a própria camisa e enfaixou cuidadosamente o ferimento dela. Você é uma idiota. Por que foi perseguir alguém assim? Uma carroça chegou! Gavin, rápido! Leve sua esposa para o hospital! Deixem Vanessa ir primeiro. Gavin pegou Vanessa nos braços, levou-a até a carroça e a acomodou com todo o cuidado. Só então se voltou para os outros. Levem minha esposa ao hospital. Vou ficar aqui com ela. Enquanto dizia isso, voltou a olhar para Vanessa. Ela tem medo dos solavancos da estrada. Vão devagar, não a sacudam. Um dos vizinhos não conseguiu mais se conter. Você ficou cego?
Sua esposa foi esfaqueada várias vezes. Ela está grávida. Ela vai morrer se você não a levar agora. Outros também começaram a protestar. Vanessa só sofreu um arranhão. Isso nem se compara. Cala a boca. O rugido de Gavin silenciou todos. Posso ter outro filho com Evelyn. Mas Vanessa vai entrar para uma companhia de dança. Se a perna dela ficar arruinada, quem vai assumir essa responsabilidade? A multidão mergulhou em silêncio. Eu o encarei através da visão cada vez mais turva. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Gavin Mercer. Evelyn, aguente firme. Voltarei para buscá-la depois que deixar Vanessa em segurança. Ele evitou meu olhar. Então se virou e partiu com a carroça. Senhora. Mercer, aguente firme! Tragam panos. Precisamos estancar o sangramento. Os vizinhos se reuniram ao meu redor. Então uma buzina estridente ecoou pela estrada. Enquanto minha consciência desaparecia lentamente, vi algumas figuras familiares correndo em minha direção. Evelyn, chegamos tarde demais. Reddit Contos e afins. Evelyn, minha filha, por que você sofreu tanto? Era minha mãe. Ela desabou ao meu lado, chorando tanto que mal conseguia respirar. Seu pai e seu irmão estão aqui. Não se preocupe, Evelyn. Não vamos deixar ninguém machucar você de novo. Vários médicos de jaleco branco correram até mim e me colocaram em uma maca. Forcei meus olhos a permanecerem abertos pela última vez e olhei para a casa onde vivi durante 30 anos. Adeus, Gavin Mercer. A caminho do centro médico do condado, Gavin ainda conduzia a carroça quando ouviu as pessoas comentando sobre o invasor. Você ouviu? Maple Creek sofreu um arrombamento esta noite. Sim. E o mais estranho é que parece ter sido algo pessoal. O sujeito não roubou nada. Entrou direto na casa dos Mercer pela janela e esfaqueou a esposa. Tão cruel assim? E ela ainda está grávida. Se alguma coisa acontecer, serão 2 vidas perdidas. Quem faria isso? Os Mercer mal saem de casa. As palavras 2 vidas perdidas atingiram Gavin como um raio. De repente, ele parou a carroça e gritou com eles. Cala a boca! Minha esposa não vai morrer. Ela não vai morrer. Uma senhora estremeceu e lançou um olhar demorado para ele e para a mulher sentada na carroça. Então soltou uma risada amarga. Olhem só, sua esposa está lutando pela vida depois de ter sido esfaqueada, e você está aqui cuidando de outra mulher. Tenha um pouco de vergonha. Exatamente. Que nojo. Se não soubéssemos da verdade, pensaríamos que Vanessa Hale é sua esposa. A multidão explodiu em críticas. Que homem desprezível. Você nos dá nojo, Gavin Mercer. Vanessa abaixou a cabeça com o rosto completamente vermelho. Gavin, vamos logo. Minha perna realmente dói. A expressão de Gavin se fechou. Ele praguejou baixinho e voltou a puxar a carroça em direção ao hospital. No centro médico do condado, a enfermeira do turno da noite já estava irritada por ter sido acordada. Ela examinou o ferimento de Vanessa e franziu a testa. Vocês me fizeram levantar da cama por causa disso? Essa ferida já está praticamente cicatrizada. Por favor, examine novamente, Gavin insistiu. Houve um invasor em Maple Creek esta noite. Vanessa disse que foi atacada. Verifique com atenção. Pode haver outros ferimentos. Gavin parecia realmente preocupado, mas a enfermeira a examinou várias vezes e, mesmo assim, não encontrou nada grave. Ela jogou a gaze na bandeja e fez um gesto impaciente com a mão. Isso nem chega perto de ser um ferimento sério. Para falar a verdade, pelo ângulo do corte, até parece que foi feito por ela mesma. Chega! Vanessa a interrompeu imediatamente. Pegou os materiais e segurou a mão de Gavin. Vamos, Gavin. Evelyn ainda está em casa esperando que a salvemos. O bebê dela pode não sobreviver. Só então a expressão de Gavin mudou. Ele voltou a si e saiu correndo com Vanessa, colocando-a novamente na carroça para retornar a Maple Creek. Mas durante todo o caminho, seus pensamentos não encontravam paz. As palavras dos moradores continuavam ecoando em sua mente. O invasor tinha ido diretamente para sua casa e esfaqueado Evelyn várias vezes. Então por que Vanessa tinha apenas um corte superficial? Será? Será que ela mesma fez aquilo? O pensamento fez um arrepio percorrer a espinha de Gavin. Era como se uma mão invisível apertasse sua garganta. Ele virou lentamente a cabeça para Vanessa. Sob a luz do luar, teve a impressão de vê-la sorrindo. Foi apenas por um instante. Mesmo assim, um frio percorreu todo o seu corpo. Vanessa, diga a verdade. O que aconteceu esta noite? Você teve alguma coisa a ver com isso? Vanessa congelou. Cravou as unhas na palma da mão para se controlar e, logo em seguida, forçou lágrimas a brotarem em seus olhos. Gavin, do que você está falando? Você já me escolheu. Vai me levar para Ashford para fugirmos juntos. Por que eu faria uma coisa dessas? Se você não acredita em mim, pode me deixar aqui. Eu vou sozinha. Sua voz falhou no momento exato. Com isso, toda a desconfiança de Gavin desapareceu instantaneamente. Ele a puxou para seus braços, abraçou-a com força, beijou seus cabelos e continuou consolando-a até que ela parasse de chorar. Quando os dois correram de volta para Maple Creek, a multidão do lado de fora da casa dos Mercer já havia se dispersado. Apenas alguns moradores ainda estavam sentados sob as árvores perto do portão, conversando sobre o que tinham acabado de testemunhar. Nunca vi um carro tão luxuoso na vida. Quem é a Evelyn, afinal? Como ela conhece pessoas assim? Você não sabe? Não ouviu? Os pais da Evelyn administravam uma fábrica na cidade. Depois fizeram muito sucesso em Ashford. Agora são uma família rica e muito conhecida por lá. Gavin não ouviu nenhuma daquelas palavras. Ele simplesmente entrou no quintal, atordoado. Seus olhos se fixaram no sangue escuro e seco espalhado pelo chão. Com o tempo, ele havia adquirido um tom quase negro, formando uma trilha longa e irregular até a porta. Evelyn, amor, onde você está? Ele vasculhou a casa inteira como um louco. O quintal dos fundos, o galpão, nada. Apenas Margaret, deitada na cama, ainda suja e gemendo de dor. Gavin cobriu o nariz, conteve o enjoo e rapidamente chamou Vanessa. Vanessa, limpe-a e troque a roupa dela. Vou procurar a Evelyn.
O rosto de Vanessa se contorceu imediatamente. O nojo atravessou sua expressão, mas ela não ousou reclamar. Pegou um pano e se aproximou de Margaret, murmurando baixinho. Sua velha inútil. Por que você não morre logo? Tudo o que faz é atrapalhar a vida do Gavin. Enquanto isso, Gavin saiu correndo da casa e agarrou um homem que estava próximo ao portão. Seu rosto estava pálido como a morte. Senhor, minha esposa, onde ela está? Ela não está em casa. Alguém a levou para o hospital? Depois de tudo o que haviam testemunhado, Gavin abandonando a esposa grávida e gravemente ferida para levar Vanessa ao hospital, os moradores passaram a olhá-lo com absoluto desprezo. Levá-la para o hospital? Você acha que ela ficou esperando por você? A família dela veio de Ashford para buscá-la pessoalmente. Ela foi embora, Gavin Mercer. Sua esposa levou seu filho e deixou você para trás. As palavras o atingiram como um trovão. Gavin cambaleou para trás. Seu corpo perdeu as forças. Ele deveria ter previsto aquilo. Evelyn nunca esteve realmente sozinha. Mesmo depois de desafiar a família para se casar com ele, ela continuava sendo a única filha da família Sterling. É claro que eles jamais a abandonariam. E de repente, tudo fez sentido. O pedido de divórcio dela não era uma ameaça. Era real. Ela realmente não queria mais aquela vida. Sua mente voltou ao dia em que os dois estavam na pequena capela. Evelyn ajoelhou-se ao lado dele, com as mãos entrelaçadas e os olhos claros e brilhantes. Que Deus nos abençoe. Eu, Evelyn Sterling, caso-me hoje com Gavin Mercer sem nenhum arrependimento. Que possamos viver em harmonia, compreender um ao outro e nos amar até envelhecermos. Naquela época, Gavin olhava para ela como se o mundo inteiro tivesse mergulhado no silêncio. Como se ela fosse a única luz que existia. A voz dela ainda ecoava em seus ouvidos, suave, calorosa, cheia de devoção. Quando tudo mudou, Gavin não suportava mais pensar nisso. O medo cresceu dentro dele como um incêndio, queimando seu peito até que ele mal conseguia respirar. Evelyn, Evelyn! Ele gritou seu nome repetidas vezes, então saiu correndo em direção a Ashford. Quando acordei, o quarto do hospital estava cheio de gente. Meus pais, meu irmão, meus avós, todos estavam ali, e havia também um estranho. Um homem alto permanecia ao lado da minha cama. Ele tinha uma aparência refinada, olhos penetrantes, e me observava em silêncio, com uma expressão tensa. No instante em que abri os olhos, minha mãe caiu em lágrimas e segurou minha mão. Evelyn, você finalmente acordou. Minha filha, você quase me matou de susto. Ela se virou e deu um tapa no peito do meu pai, tomada pela frustração. Eu disse que devíamos tê-la trazido de volta de Maple Creek. Eu disse que ela sofreria naquele lugar. Mas você insistiu que ela precisava aprender uma lição sozinha. Olha no que isso deu. Meu pai permaneceu em silêncio. Mesmo sem dizer uma palavra, a culpa estampada em seu rosto era impossível de esconder. Apertei a mão da minha mãe com fraqueza. Está tudo bem, mãe. A culpa não é sua. Fui eu quem fez a escolha errada. Instintivamente, levei a mão à barriga. Ela estava lisa, vazia. Uma dor surda e constante tomou conta de mim. Meu bebê? Ele se foi? Minha voz falhou. Olhei para meus pais em desespero. Eles trocaram um olhar e, em seguida, assentiram lentamente. Evelyn, você sofreu uma hemorragia grave. Ficou tempo demais em Maple Creek. Quando chegou aqui, estava entre a vida e a morte. Se seu pai não tivesse usado toda a influência que tinha para conseguir uma transfusão de sangue a tempo, talvez também tivéssemos perdido você. A voz da minha mãe ficou mais suave. Sinceramente, já que você vai se divorciar daquele idiota de qualquer maneira, talvez seja melhor que a criança não tenha ficado presa a ele. Eu sabia que ela estava certa. Mesmo assim, desabei em lágrimas. Durante muito tempo, todos tentaram me consolar. Só depois de um bom tempo, minha respiração finalmente voltou ao normal. Minha mãe olhou para o homem que estava ao lado da minha cama e se inclinou para sussurrar no meu ouvido. Querida, o nome dele é Adrian Whitmore. Ele é filho do vice-prefeito e leciona na melhor escola de Ashford. Foi com ele que arranjamos seu noivado antes de tudo acontecer. Ele esperou por você durante todos esses anos. Seu pai já investigou tudo sobre ele. É um bom homem. Tente conhecê-lo. Pouco depois, todos saíram do quarto, um por um, fechando a porta silenciosamente e nos deixando a sós. Adrian desviou imediatamente o olhar. As orelhas dele ficaram vermelhas. Eu... Vou buscar um pouco de água morna para você. Adrian. Chamei-o suavemente. Ele parou no mesmo instante. Olhei em seus olhos. Você ainda quer se casar comigo? Na minha vida passada, o dinheiro que Gavin enviava nunca era suficiente para cobrir as despesas da família. Meus pais continuaram mandando dinheiro para me ajudar. Eles passaram anos preocupados comigo e morreram cedo por causa desse sofrimento. E eu me lembrava. Adrian nunca havia se casado. Ele até garantiu um futuro estável para meus 2 filhos e continuou me esperando todo esse tempo. Meu nariz ardeu. Respirei fundo e continuei. Eu já fui casada. Também estive grávida. Fugi do nosso noivado e fiz as 2 famílias passarem vergonha. Se você não me quiser mais, eu vou entender. Vou contar aos meus pais e... Antes que eu terminasse de falar, ele cobriu delicadamente minha boca com a mão. Seus olhos brilhavam. Ele não conseguia me encarar diretamente, mas o rosto completamente corado o entregava. Quero, Evelyn. Quero me casar com você. Vou proteger você pelo resto da minha vida. Não vou decepcionar você. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. As 2 famílias ficaram radiantes. Mesmo sem que eu tivesse me recuperado completamente e ainda internada no hospital, começaram imediatamente a preparar o casamento. Convites, planejamento da cerimônia, escolha do vestido. Minha mãe vivia ocupada, mas ainda encontrava tempo para me trazer sopa caseira todos os dias. Sempre que eu não conseguia terminar de comer, lançava um olhar silencioso para Adrian. Bastava um único olhar. Ele conduzia minha mãe para fora do quarto com toda a calma. Depois voltava, olhava para mim com seriedade e dizia:
Da próxima vez, tente comer um pouco mais. Assim você vai se recuperar mais rápido. Era uma vida tranquila. Até 3 dias antes da minha alta, quando Gavin apareceu do lado de fora do meu quarto de hospital. Ele já nem sabia havia quanto tempo estava andando. Quando Gavin chegou ao hospital, as solas dos sapatos já estavam completamente gastas. Suas calças estavam rasgadas nos joelhos, expondo a pele ensanguentada e em carne viva. A lama cobria o que antes era um rosto limpo e bem apessoado. Eu mal conseguia reconhecê-lo. Mesmo assim, o cansaço e a dor estampados em seu rosto eram evidentes. As jovens enfermeiras se reuniam no corredor, cochichando e observando a cena como se fosse um espetáculo. Gavin gritava: Evelyn, querida, eu estava errado. Eu sei que estava errado. Por favor, me perdoe. Por favor, não se divorcie de mim. Vamos voltar para casa. Eu faço qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Eu imploro. No início, mantive a porta fechada porque não queria vê-lo. Quando Adrian já havia chamado algumas pessoas para expulsá-lo, descobriram que Gavin estava com uma faca. Se eu não puder ver minha esposa, vou morrer aqui mesmo neste hospital. Eu não queria causar confusão para a equipe médica, então pedi que abrissem a porta. No instante em que me viu, seus olhos ficaram vermelhos. Evelyn, você finalmente aceitou me ver. Você sabe que nosso bebê morreu? Minha voz era fria como gelo. Ele congelou. Eu sei. Eu ouvi. A culpa foi minha. Mas sua saúde é mais importante. Podemos ter outro filho. Nunca mais terei outro filho com você. Meu olhar permaneceu inabalável. No momento em que você me deixou caída em uma poça de sangue, me abandonou e escolheu levar Vanessa Hale, que tinha apenas um arranhão na perna, para o hospital. Naquele instante, eu deixei de amar você completamente. Respirei lentamente. A lembrança ainda queimava em meu peito como se tivesse acontecido naquele mesmo dia. Se minha família não tivesse chegado a tempo, eu nem estaria mais aqui. Seria apenas um cadáver. Me desculpa, Evelyn. Gavin parou de discutir. Caiu de joelhos e abraçou minhas pernas, pressionando a testa quase contra o chão. Eu estava errado. Vou compensar você. Faço qualquer coisa que você pedir. Assenti lentamente. Você sabe que o agressor era Travis Hale, irmão de Vanessa Hale. Gavin congelou. O quê? Ele foi enviado para me matar. Por Vanessa Hale. Minha família já está na casa dos Hale reunindo provas. Todos os envolvidos nesse plano vão pagar pelo que fizeram. A cabeça de Gavin se ergueu de repente. Seus lábios tremiam. Isso é impossível. Vanessa nunca faria isso. Ela jamais tentaria matar você. Vocês duas não tinham motivo para isso. Sem motivo, soltei uma risada fria. Você ainda tem coragem de dizer isso? Você acha que eu não sei o que vinha acontecendo entre vocês dois? Toda aquela história de ir para o exterior, estudar na cidade e ganhar dinheiro era uma mentira. Vocês dois planejavam fugir juntos. E me deixar para trás para criar seu filho, cuidar da sua mãe e apodrecer sozinha em Maple Creek. Gavin Mercer, você me enoja. Depois de dizer isso, virei-me para ir embora. Mas ele me abraçou pela cintura e se recusou a me soltar. Evelyn, eu não sabia. Se eu soubesse, jamais teria deixado você sozinha em casa. Estou te dizendo, Evelyn é filha da família Sterling. Ninguém pode encostar nela assim. Se você voltar a incomodá-la, eu mesmo vou te bater toda vez que te ver. Meu irmão, Declan Sterling, já havia chamado vários seguranças fortes para arrastar Gavin. Mas, de repente, uma mulher gritou e correu para frente, se jogando nos braços de Gavin. Gavin, para de perder a cabeça. Estou grávida. Só se divorcie da Evelyn Sterling logo. Vamos juntos para Ashford. Eu te dou o meu filho. Era Vanessa. Ela se agarrou a ele com força, chorando descontroladamente, com uma mão ainda pressionando a própria barriga. Atrás dela estava Travis. Sua expressão era sombria, violenta e cheia de intenção assassina. Parecia que, se Gavin não assumisse a responsabilidade ali, ele o mataria naquele instante. Declan e Adrian se colocaram silenciosamente à minha frente, me protegendo. Alguém já estava com o telefone na mão, chamando a polícia. O rosto de Gavin ficou completamente pálido. Ele empurrou Vanessa com as mãos trêmulas, a voz rouca e irreconhecível. Vanessa, interrompa a gravidez. Eu amo a Evelyn. Eu não vou deixá-la. A culpa é minha. Eu aceito qualquer compensação que você quiser, mas casamento não. Vanessa congelou. As lágrimas caíram uma a uma, e a descrença tomou conta do seu rosto. Travis avançou. Ele agarrou Gavin pela gola e o socou sem hesitar. Você acha que pode destruir a minha irmã e simplesmente ir embora? Eu vou te matar. Ele o golpeou repetidas vezes, como se estivesse descontando anos de raiva em um homem que não merecia ficar de pé. Gavin desmaiou sob os golpes, o rosto rapidamente coberto de sangue. Ele perdeu a consciência antes que Travis finalmente parasse. Mas no momento em que Travis se levantou, a polícia entrou por trás e o imobilizou no chão. Não se mova. Você está preso por tentativa de homicídio. Venha conosco. A polícia já havia revistado a residência dos Hale. Encontraram os sapatos que Travis usou naquela noite, ainda manchados com sangue compatível com o meu. Travis, solte ele. Fui eu que mandei. Não encoste nele. Vanessa tentou avançar, mas os policiais a contiveram imediatamente. Você também vai conosco. Depois que os irmãos Hale foram levados, Gavin foi conduzido ao pronto-socorro. Finalmente. Meu mundo ficou em silêncio. Adrian apertou minha mão suavemente. Evelyn, vamos para casa. Segurei a mão dele com força. Ok. Travis foi condenado a 20 anos de prisão. Ele insistiu que agiu sozinho. Não havia provas concretas ligando Vanessa diretamente ao ataque. E como ela estava grávida na época, o caso não avançou contra ela. Quando ela desmoronou, ele nunca mais veio me procurar. Adrian realizou uma cerimônia grandiosa. 3 meses depois, engravidei novamente. Para me ajudar a me recuperar emocionalmente, minha família sugeriu uma viagem ao exterior com Adrian. Antes de sair do país, ouvi notícias sobre Gavin pela última vez. Disseram que ele esperou do lado de fora da casa dos Hale com uma faca.
Ele matou Vanessa. Depois disso, Gavin voltou para casa, preparou uma refeição e a envenenou com veneno de rato. Comeu com Margaret, e os dois morreram à mesa do jantar. Quando ouvi isso, não senti nada. Nem raiva, nem tristeza. Era como o vento passando. E então ele desapareceu da minha vida. Segurei a mão do meu marido e segui em frente, rumo à vida que finalmente era minha. Fim, que Deus te abençoe.